Povo que teoriza. Tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula. Veja bem, essa é a aula 4, beleza? Mas é a parte 2, beleza? A gente teve a aula 1, que foi trabalhar aí um apanhado de todos os conjuntos. A aula 2, que foi trabalhar o conjunto dos números inteiros. A aula 3, parte 1, porque eu tô dentro aqui dos números racionais. Olha que legal. Trabalhando as frações. E agora eu vou para dentro dos números racionais trabalhar os decimais exatos. Eu estou com o microfone aqui mais perto de mim, porque está rolando aqui uma música no vizinho. E meu estúdio, ele é até bom, mas ele não é assim, totalmente isolado. E o vizinho está curtindo aqui uma música. Tá até legal, mas não dá para embolar com o meu vídeo, tá bom? Então, vocês sejam bem-vindos, curtam, compartilhem, deixem seu like e vão curtir aqui com o Brunão uma aula de decimais exatos dentro do conjunto dos números racionais que compreendem todos esses números em vermelho que vocês estão vendo, em vermelho que vocês estão vendo aí. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E um deles é o decimal exato. E vamos lá, vamos conceituar decimal exato? São números cuja representação decimal, então vamos lá, cuja representação decimal é finita. É finita. Vamos pegar alguns exemplos? Vamos! 0,23, 1,59, menos 36,7. Esses números são números que a gente chama de números decimais exatos, beleza? O que a gente faz com o número decimal exato? Transforma em fração, opera, quer dizer, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, e compara também a gente faz com o número decimal, beleza? Muito bem. Eu vou apagar essa telíssima aqui e vou trabalhar um pouquinho de transformação de decimais em fração. Ok? Então vamos lá. Então, eu vou fazer uma outra aula sobre dízimas periódicas para a gente fechar esse conjunto. Pode ser que eu faça no mesmo vídeo ou num outro vídeo. Aí vai depender, moçada, do tamanho que esse vídeo aqui vai ficar, beleza? Então vamos trabalhar aqui um pouquinho de transformação. Nós estamos falando de decimais exatos, vamos falar um pouquinho de transformação em fração. Não tem muito segredo, transformação em fração. Ih, sumiu tudo, voltou, em fração. O número decimal exato, moçada, ele vem da ideia da fração, né? Quando você pega, por exemplo, 0,4. 0,4 significa o quê? 4 partes em 10, 4 décimos, beleza? Aí é claro que você pode simplificar por 2, e aí você vai encontrar, naturalmente, 2/5. Mas a ideia, né, moçada? A ideia é essa questão da leitura. Você muda o jeito de escrever o número decimal. Que antes você muda o jeito de escrever o número. Você pode escrevê-lo na forma de fração ou na forma decimal. Olha a confusão que eu estou arrumando aqui. Olha que legal. Estou dando um monte de Ctrl Z aqui, ó, e deu essa bagunça aí. Tá certo? Olha que legal. Ó, vamos lá. Vamos apagar. E vamos escrever aqui transformação em fração. Transformação em fração. Pedindo desculpas aí para quem está assistindo. Transformação em fração. Então, quando você tem, por exemplo, 0,4, significa 4 décimos, ou seja, 4 sobre 10, que simplificando, você vai encontrar quanto? 2/5, beleza? Você pega lá, por exemplo, 25. São 25 o quê? Centésimos. Você vem descendo ali nas casas decimais, né? Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, não é isso? Então, você vem... a própria leitura do número te mostra como você vai escrever. Então, aqui vão ser 25 centésimos, ou seja, 25 sobre 100, que simplificando vai dar 1/4. Mas aí é claro que para você não ficar nessa
que você faz? Você começa a falar o seguinte, ó, o número de casas decimais vai ser o número de zeros. Repetindo, o número de casas decimais vai ser o número de zero. Então, vamos colocar 0,03. Você vai ter 3, quantas casas decimais? 2. Então, 3 sobre 100. Não tem como simplificar, ficou show. Vamos pegar, por exemplo, 0,0024. O que vai dar? 24 sobre... Quantas casas decimais eu tenho aqui? 4 casas. Então, eu vou colocar 4 zeros. 24 sobre 10.000. Aqui dá algumas simplificações, mas eu nem vou mexer com elas não, beleza? 24 sobre 10.000. Vou colocar uma aqui que é sobre 1.000. Vou colocar no cantinho aqui. Deixa eu ver se vai caber. Vai. Tá. Vou colocar um com o número inteiro, que eu não coloquei ainda. 1,47. O que vai ser? 147 sobre 100, beleza? 147 sobre 100. Você coloca o número todo, ok? Coloca o número todo e coloca só a quantidade de casas decimais. Se esse 1,47 dessa forma não estiver confortável para você, você pode fazer também 1 inteiro e 47 o quê? Centésimos, também é uma possibilidade. E aí você multiplica aqui, se quiser também, se precisar, se houver necessidade, e soma aqui, encontrando 147 sobre 100. Eu gosto de ir direto. Por exemplo, eu tenho aqui o 2,5, eu já vou direto sem medo de ser feliz. 25, quantas casas? Uma só depois da vírgula. Então, 25 sobre 10. Simplificando por 5, eu tenho 5 sobre 2. Transformação de decimal em fração, moçada. Tem muito segredo, não. Vai ser isso aí mesmo, beleza? O que mais que a gente faz com número decimal? A gente soma, subtrai, divide e multiplica. Então, eu vou começar somando. Vou começar aqui com as operações. Puxar aqui as minhas setinhas. Colocar aqui. Operações com números decimais. Vou chamar de A, beleza? A operação A vai ser adição. Eu vou colocar adição barra subtração. Porque a lógica da adição e da subtração é a mesma. Quer dizer, o que muda para número decimal é o mesmo, tanto na adição quanto na subtração, que é o tal do, entre aspas, vírgula, debaixo de vírgula. Então, vamos entender o que é isso. Vírgula debaixo de vírgula. Eu tenho aqui, vou colocar aqui um exemplo. Menos 2,5 mais 3,26 menos 1,2 mais 0,3. Beleza, o que eu vou fazer? Vou voltar lá no conjunto dos números decimais e vou juntar os negativos e vou juntar os positivos. Então, vamos lá. Juntar os negativos. Eu vou somar 2,5 com 1,2. Tá cabendo aí? 2,5 mais 1,2. A famosa... Ops, só um minuto. A famosa vírgula debaixo de vírgula. 7, aqui 3, então 3,7. Então, eu vou ter menos 3,7 mais 3,26. Eu vou juntar com 0,3. 3,26 juntando com 0,3, vírgula debaixo de vírgula. Professor, precisa completar as casas? Não. Pode, precisa? Não. Eu não vou completar, não. 6 com nada é 6, 2 com 3 é 5, 3 com 0 é 3. 3,56. Agora eu tenho sinais diferentes. O que eu te ensinei lá nas regras de sinais? Que quando são sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Todo mundo acho que vai concordar comigo que o maior é 3,7, porque ali eu tenho 3,70. O maior que eu falo, o maior valor absoluto, né? Eu tenho 3,70, ao passo que no outro eu tenho 3,56. Então, o maior é o 3,70. Então, eu vou fazer 3,7 menos 3,56.
Muito bem. 3,7 menos 3,56. Tem que completar as casas? Ah, esse tem. Porque aqui eu vou precisar fazer um pegar emprestado, então é bom que eu complete as casas. Então aqui, ó, vai ficar 10 e aqui vai ficar 6. Beleza? 10 menos 6 aqui é 4, aqui 1, 3 menos 3, 0. Eu já sei que o resultado é negativo, porque o 3,7 em valor absoluto é maior. Então 0,14 negativo. Beleza? Esse é o resultado aí da adição barra subtração. Por quê? Qual que é a regra básica de adição e subtração no conjunto dos números decimais? Vírgula debaixo de vírgula. O restante é igual a todos os outros. Beleza? Vamos passar para multiplicação? Vamos, sim. Então, vou criar aqui a operação B. Deixar mais um tempinho a telinha aí para você. Beleza? E aí, vou criar a minha operação B, que é a multiplicação. Deixa eu fazer com bastante cuidado, mas sem parar, para a gente poder acelerar. Muito bom. Deixa eu tirar esse desenho aqui do meio. Tem essas correções aí do... Pronto. Enquanto isso, eu vou pedir para você deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito, tá bom? Ó, a operação B, galera, é a operação de multiplicação. Multiplicação. Beleza? Então, qual que é a regra da multiplicação? Faz a operação normal sem a vírgula. Então, vou escrever assim, ó. Opera sem a vírgula, beleza? Opera sem a vírgula. E depois, no resultado, quer dizer, no produto, né? Porque o resultado da multiplicação, né? Chama produto, né? Não é produta não, Bruno, é produto. O produto, então vamos colocar o produto tem um número de casas, igual à soma dos números de casas dos fatores. O número de casas que eu falo é casas decimais. Então, o produto tem um número de casas decimais igual à soma do número de casas dos fatores. Soma do número de casas dos fatores. Será que tá de boa aqui, né? Dos fatores. Aí, maravilha, professor. Pronto, então, vamos lá, vamos entender isso, vamos fazer um exemplo. As regras de sinais são as mesmas, então eu vou só fazer uma multiplicação de 2,23 vezes 3,2. Olha que 3 lindo, gente. Como vocês podem ver, 2,23 vezes 3,2. Muito bem. Quanto que é 2,23 vezes 3,2? 3,2 vezes 2,23. Esquece a vírgula. Armei a operação. Vou multiplicar normal. Não estou muito preocupado aqui com riqueza de detalhes de multiplicação, né? 6, 4, quer dizer, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6. Vou somar normal, igual vocês já sabem multiplicar. Aqui 13 vai 1, aqui 11 vai 1, e aqui 7. E aí, eu só vou dar uma conferida, né? Que eu fiz correndo. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6. 6, 13 vai 1, 5, 11 vai 1, 7. E aí que vem o segredo. Você vai contar o número de casas decimais dos fatores, e esse número de casas decimais é que vai ser o número de casas decimais do produto, quer dizer, do resultado. Então, ó, 1, 2, 3 casas. Então, aqui eu vou colocar no resultado 3 casas. Qual que é o resultado de 2,23 vezes 3,2? 7,136. Beleza? Quadradinho nele. E a gente segue o jogo. 7,36. E aí vem a divisão, né? Aí a divisão já é um probleminha a mais. Aí tem gente que não
gosta muito, quer dizer, deixa eu deixar um pouquinho mais a tela aqui para vocês, deixa eu ver se precisa. Ah, agora já foi. Mas aí qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí e dá um pause, né? Se precisar copiar, printar alguma coisa. Vamos lá. Agora vamos com a divisão, beleza? A divisão, galera. Divisão. A divisão, eu vou escrever umas regras aqui. Alguns vão achar meio esquisitas, outros vão entender já de cara, mas depois a gente vai esclarecendo. A primeira coisa é o seguinte, vamos pensar no antes e no durante. Quer dizer, é no preparo para divisão e no durante. O que é o antes? O antes você vai completar as casas, completar as casas, e depois você vai cortar a vírgula. Cortar a vírgula. Beleza? Esse é o antes. E no durante? Durante. Escrevendo. Ah, muito bom. Durante. Vai ser o seguinte. Algumas regras no durante. Durante que eu falo é durante a divisão. Toda vez que abaixar, você tem que tentar dividir. Então, vamos lá. Toda vez que você desce um número, vocês sabem bem o que eu estou dizendo, toda vez que você desce um número lá para o resto, para poder continuar a divisão, você tem que tentar dividir. Então, vamos escrever essa nossa primeira regra. Toda vez que abaixar, tentar dividir. Essa é a primeira regra. Toda vez que abaixar, tentar dividir. Se tentar dividir e não conseguir, como assim, professor? Tentar dividir e não conseguir? Se o que está lá embaixo na divisão for menor do que o divisor, beleza? Ou seja, se tentar dividir significa o que está lá embaixo é menor. Se tentar dividir e não conseguir, o que você vai fazer? Coloca um zero. Então, colocar zero no quociente. Colocar zero no quociente. Algumas pessoas já estão entendendo, outras estão meio perdidas, mas aguenta aí que eu já faço uma conta para você entender. E a última, ao trazer o primeiro zero que não existe, zero, tá? Aqui é zero também, tá, gente? Aqui é zero também. Ao trazer o primeiro zero que não existe, só o primeiro, tá? Vou colocar esse não existe entre aspas, e aí vocês vão entender. Aí, colocar. Oh, meu Deus, não é colar. Colocar. Vírgula. Tá? Aqui é aspas, tá, gente? Vírgula. Onde? Não é vírgula, Bruno. É vírgula. Ah, Cristo, Pai. Vamos lá. Vírgula. No quociente. Pegou um pouquinho minha logomarca aqui. Deixa eu diminuir ela aqui, ó. Esquece dela não, hein, gente. Ó, eu vou só diminuir ela aqui só pra ficar bacaninha, ó. Aí, ó. Pra não avacalhar toda a aula. Pronto! Show de bola. Bom, então é isso que você tem que fazer, beleza? Então vamos fazer um exemplo para poder entender. Eu gosto sempre de colocar aqui, vou colocar aqui 5,05 dividido por 5.
Preparo, primeiro vamos fazer o preparo, é o antes. Completar as casas, vai acompanhando aqui a minha direita com a minha esquerda, beleza? Completar as casas, cortar a vírgula. Inicia a divisão, vamos pro durante. Vamos pro durante. Calma. Pronto. Vamos pro durante. 505 por 500, dá para dividir? Dá, coloca 1, 500... sobra 5. Tem que fazer nada com esse 5. O 5 é resto. Só que aí eu preciso continuar. Claro que poderia ser uma divisão com resto, mas aqui está trabalhando com números decimais. Então eu vou continuar. Aí eu vou abaixar o zero. Esse zero é o tal zero que não existe. Logo, ele implica numa vírgula no quociente. Eu estou nessa regra aqui, ó. Ao trazer o primeiro zero que não existe, colocar vírgula no quociente. Beleza. Só que aí, galera, é 50 dividido por 500. Aqui é 500, tá? Que eu cortei essa vírgula. 50 por 500. Lembra que você abaixou. Se abaixou, você tem que tentar dividir. Então, 50 por 500. Só que não dá. Não conseguiu. Porque o que tá, lembra que eu falei lá? O que tá embaixo, que é isso aqui, é menor do que o que está no divisor. Então, 50 dividido por 500 não dá. Quando isso acontece, tem que pôr um zero aqui, ó. Aí você põe um zero aqui, ó. Olha que beleza. E aí você continua a sua divisão, ou seja, você coloca mais um zero, e aí você não precisa colocar mais uma vírgula. Aí você só continuar, vai dar 1, então 5,05 dividido por 5 dá 1,01. Beleza? Aí você fala, professor, mas eu sei fazer de jeito diferente. Pode? Pode. Mas o jeito assim, a regra certinha, bonitinha de fazer é essa aí. Tá bom? Vou fazer um outro exemplo aí para trazer vamos dizer assim, para tentar dar uma travada para depois você destravar. Beleza? Mesma coisa, ó. Completa as casas. Então vamos fazer o processo. Completa as casas, é uma casa só. Corta a vírgula. Aí na hora de dividir eu já vou ter que separar esses 50. Aqui vai dar 1, 50, sobra 0. Abaixa o 5. E aí, diferentemente desse 5 aqui, esse 5 aqui, moçada, ele foi abaixado. E se ele foi abaixado, eu tenho a obrigação de tentar dividir. Aí eu tento dividir, eu não consigo, eu coloco 0. E aí eu tenho que continuar a minha divisão, mas eu não tenho mais ninguém para abaixar. Então eu trago um 0 que não existe, e aí já está combinado que eu tenho que colocar a vírgula. Então, agora, ok, 50 dividido por 50 é 1. Então, muito cuidado com divisão. Tem que gravar, ou tem que entender, ou tem que, o que você quiser, interpretar essa regra. Toda vez que abaixar, tentar dividir. Se tentar dividir e não conseguir, colocar o 0 no quociente. Ao trazer o primeiro 0 que não existe, colocar vírgula. Cuidado, a gente não tenta dividir resto. Resto a gente dá sequência baixando mais um número, mas não tentando dividir. Beleza? Essa é a divisão de números decimais, ok? E aí vocês podem fazer aí vários, né? Tem até um exemplo que eu vou fazer ele bem no cantinho para não perder essa tela, que é um exemplo que não é divisão de decimal, mas claro, dá número decimal, que é o 2 dividido por 5. Né? Que muita gente faz a seguinte ordem, né? Muita gente coloca 0, depois põe o 0. E se você olhar as regrinhas que eu fiz aqui à esquerda, a ordem certa vai ser tentar dividir o 5, o 2 não consegue, traz um 0 do além, e aí você põe a vírgula, porque trouxe esse 0. Aí vai dar 4, aí vai dar 20, e aí vai dar resto 0, 0,4. Professor, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, eu sei, mas a regra é essa, e eu preciso fazer valer a regra, beleza? Fazer mais um aqui. Eu sei que vai ficar meio emboloscocado, mas é só para a gente não perder esse quadro, tá? Que é um que eu sempre gosto de fazer, que é o 300,27 dividido por 3. Tá? Então vamos lá. Completa as casas, corta a vírgula. Separa o 300, vai dar 1. 300. Sobra 0. Abaixa o 2. Abaixou, tem que tentar. Tentou, é menor, não conseguiu. Põe o 0. Abaixa o 7.
Abaixou, tem que tentar. Tentou, é menor, não conseguiu. Mais um zero. Abaixo, zero. Opa! Vírgula, porque eu abaixei o zero que não existia. Mas como eu abaixei, eu tenho que tentar. Tentei e não consegui. Trouxe mais um zero. 9. 9 vai dar 2.700. Então, 300,27 dividido por 3 é 100,09. Beleza? Essa é a divisão, galera. Divisão dá um pouquinho mais de trabalho. Eu vou partir agora para a potenciação, beleza? Potenciação de números decimais. É bem simples, bem tranquilo, é uma regrinha só e sem muito erro. Tá bom? Vou apagar já no 3, 1, 2, 3. Enquanto isso, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente. Tem uma galera comentando os vídeos aí, tô todo feliz. Tem muita gente assistindo, muita gente dizendo que tá bacana. Se você não gostar também, você dá um like também, não tem problema não. Assusta não, vamos trabalhar. Ó, é o seguinte, ficou uma bolinha aí para trás, daqui a pouco ela resolve se apagar. Vamos para potenciação, ainda nas operações com números decimais, moçada. Vamos trabalhar aqui comigo a potenciação, beleza? O que você... Vamos lá, então vamos pegar aqui, por exemplo, vou pegar um 1,2, 1,3, vamos fazer aqui 1,3 elevado a 2. Então, você tem a opção de vir aqui no cantinho e fazer 1,3 vezes 1,3. Esquece a vírgula. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 9, 6, 1. Conta as casas, 1,69. Tranquilo. Beleza? Só que aí, imagina você se deparando com, por exemplo, 0,0002 elevado a 4. Eu sei que eu estou exagerando. Não gostei desse 4, não. Vou colocar 3. Eu sei que eu estou exagerando. Eu tenho consciência disso. Mas é só para a gente fazer a regra que acontecer. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Só um minutinho. Apaga, querido. Aí. Essas bolinhas que ficaram aí, gente, é do outro quadro. É só para a gente não perder muito tempo aqui. Ó. Vou colocar elevado a 3. Beleza? Então, como eu disse, eu sei que eu estou exagerando nesse número. Mas, vamos lá. Imagina você tendo que fazer essa conta. Imagina você tendo que multiplicar 0,002 vezes 0,002 vezes 0,002. Então, eu vou ensinar para você um esqueminha que é o seguinte. O que você faz? Você eleva o número sem a vírgula. Então, vou escrever isso. Elevar o número sem a vírgula. Sem a vírgula. Então, 2 elevado a 3. Bom, eu preciso apagar isso aqui agora. Vamos lá. Vou tirar essa bolinha. Tirei a primeira bolinha. Vamos tirar a segunda bolinha. Pronto. 2 elevado a 3 é 8. Agora, o número de casas do resultado... número de casas do resultado é igual a número de casas da base. Isso aqui é a base. Né, gente? Base. E aqui é expoente, né? Se alguém ainda tem dúvida disso, fica aí registrado. Vai ser o número de casas do resultado, vai ser o número de casas da base vezes o expoente. Ou seja, o número de casas, não o número que tem na base.
O número de casas da base. Vamos lá. Quantas casas tem a base? Quantas casas decimais tem a base? 4. 4 casas. Vezes o expoente, que são 12. Então, quantas casas vão dar? 8. Aí, agora você entendeu porque eu coloquei tão afastado, né? Perdão, gente. Perdão. O número de casas da base é 4. O expoente é 3. 4 vezes 3, 12. Viram porque eu coloquei o 8 afastado? Porque eu tenho que colocar aqui 12 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vírgula, e aqui o 0. Aqui tem que ter 12 casas. Beleza? E aqui tem 4 casas. Só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo. E aqui, nesse aqui, vamos voltar para esse de cá. 13 ao quadrado é 169. Uma casa vezes 2. 1 vezes 2, 2. Então, aqui eu vou ter 2 casas. Então, sempre assim. Eleva o número sem a vírgula e depois o número de casas do resultado é igual ao número de casas da base vezes o expoente. E aí você foge desse amontoado de vírgulas, beleza? Desse amontoado de casas decimais e de vírgulas na hora de fazer a multiplicação, beleza? E para finalizar, números decimais, porque comparação de números decimais, gente, é só você ir analisando casa a casa, não tem muito erro, né? Que eu falei que você compara também número decimal, você vai analisar casa por casa, e aí não tem muito erro. Na hora que um bater maior do que o outro, é maior e pronto, beleza? Ou menor, né? Agora, a radiciação, que eu também tenho uns segredinhos aqui para falar para vocês sobre a radiciação. Ficou mais uma bolotinha chatinha aqui, mas eu vou tirar ela mais rápido agora, quer ver? Aí, ó, deu. Então, ficou faltando aqui a radiciação. Radiciação. E aí, quando eu vou falar de radiciação, eu vou especificar, beleza? Especificando. Estamos falando, nós queremos, aqui nesse caso, não apenas raízes de decimais, não apenas raízes de decimais exatos. Porque raiz de decimal exato, beleza. Não apenas raízes de decimais exatos. E também, ou seja, nós queremos também que o resultado seja exato. Beleza? O que vale para nós aqui nesse caso é que o resultado seja exato. Tá certo? Então, para a gente não vale, por exemplo, vai falar assim, eu quero que a raiz de 8,7. Beleza, é uma raiz de decimal exato? Mas ela dá um decimal exato? Não, então essa não importa para mim. É por enquanto, tá, gente? Por enquanto. Que eu estou fazendo aí gradativamente. Então, as que importam são aquelas que dão resultado exato, tá? Então, vamos lá. Primeiro, outra coisa que nós vamos fazer. Vamos fazer aqui uma diferenciação entre inteiro e exato, tá? Ó, por exemplo, pega a raiz de 36, tá? Raiz de 36 é igual a 6. Raiz de 36 é um número inteiro, ou seja, é uma raiz inteira e exata. E raiz de 3,6, de 0,36. Eu vou falar para vocês quanto é, depois eu vou ensinar a calcular. É 0,6. Ela é uma raiz que é apenas o quê? Exata. Mas não é inteira. E o raiz de 3,6, por exemplo, tem resultado, mas não é um resultado o quê? Exato. Beleza? Não é que ela não existe, tá? Mas ela não é exata. Então, essa é a diferença. Então, o nosso foco, né, é esse aqui. Nós estamos falando desse pessoal aqui, ó. É esse que nós estamos interessados, ok? Então, a próxima tela que vai vir é mostrar para vocês como é que você faz para identificar se o resultado vai ser exato ou não.
Ou seja, se essa conta aqui, ó, esse número aqui, ó, vai ser exato ou não. E depois que você fizer isso, como que você calcula, ok? Então, vamos para as nossas regras. Vou apagar aqui essa tela. Então, primeira coisa, nós temos que fazer uma regra para identificar se a raiz é exata. Viu que eu fiz a raiz de 0,36 com a maior rapidez, né? Porque eu já tenho essas regrinhas aí na minha cabeça. Então, identificando se a raiz é exata. Vamos colocar assim. Identificando se a raiz é exata. Se a raiz é exata. Então, primeira coisa, primeira regra. A raiz sem a vírgula deve ser inteira. Sem a vírgula deve ser inteira. Deve ser inteira. Beleza? E a segunda coisa o número de casas decimais do radicando. Então vamos escrever isso. O número de casas decimais do radicando deve ser múltiplo do índice. Mas, professor, eu não sei o que é radicando e nem o que é índice. Beleza? E nem o que é múltiplo. Não, tô brincando. Eu não sei o que é radicando e nem o que é índice. Então, vamos lá. Só fazer uma OBS aqui, uma observação. O raiz N de A. O A é o radicando. E o N é o índice. O N é o índice. Isso aqui é radicando e índice. Então, vamos lá. Lembra da nossa raiz de 36? Vamos pegar a raiz de 36 aqui, ó. Raiz de 0,36. Primeira coisa. A raiz sem a vírgula é uma raiz inteira. Raiz de 36 é uma raiz inteira? É 6. Beleza. O número de casas decimais do radicando é múltiplo do índice? Quer dizer, 2 é múltiplo de 2? Sim. Então, essa raiz aqui tem resultado exato, ou seja, ela é exata. Beleza? E agora, então essa primeira regra é para identificar. Agora eu vou fazer uma regra para como calcular essa mesma raiz que eu já identifiquei. Então vamos escrever aqui como calcular. Beleza? Aí você vai fazer aí duas coisas. Primeira coisa, calcule a raiz sem a vírgula. Calcule a raiz sem a vírgula. Qual que é a raiz aqui no nosso exemplo sem a vírgula? 6. Segunda coisa que você vai fazer. Só colocar uma separaçãozinha aqui. Segunda coisa que você vai fazer. Divida o número de casas do radicando pelo índice. Divida o número de casas do radicando pelo índice. Divida o número de casas do radicando pelo índice. Então, 2 dividido por 2, 1. Então, quantas casas vai ter a resposta? Uma casa, 0,6. Beleza? Deixa eu só apagar esse índice, porque ele ficou bem horroroso.
beleza? Vou apagar só aqui bem de levinho, pronto. Vou apagar esse índice, então vou escrever de novo, índice, índice, beleza? E eu vou fazer aqui alguns exemplos, aqui nessa tela mesmo, para a gente ter conseguir observar. Vou puxar aqui, ó, vou puxar um esqueminha aqui, vou fazer aqui mesmo. Você vai compreender aí, beleza? Aqui vamos pegar a raiz cúbica, porque não vale só raiz quadrada, beleza? Qualquer raiz. Vamos colocar a raiz cúbica de 0,0027. Então vamos lá. A primeira coisa. Primeira pergunta. O número de. A raiz sem a vírgula é inteira? Raiz cúbica de 27 é o número 3. Então a raiz sem a vírgula é inteira. Segunda coisa. O número de casas decimais do radicando é múltiplo do índice? Quantas casas decimais tem o radicando, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é múltiplo de 3? Então, tá perfeito. Então, ela é exata? É exata, tá garantido. Então, vamos calcular? Vamos. Calcula a raiz sem a vírgula. A raiz cúbica de 27 é 3. E agora, divide o número de casas do radicando, que a gente já falou que é 6, pelo índice, que a gente sabe que é 3. Então, tá. Por que a raiz cúbica de 27 é 3? Para quem ainda tem dúvida. Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Beleza, agora divide 6 por 3. Divide o número de casas do radicando, lá de dentro da raiz, pelo índice. 6 por 3 é 2. Então, essa raiz vai ter o quê, pessoal? 2 casas decimais. Tá legal? Então, essa raiz de 0,000027 é 0,03. Vamos pegar uma outrazinha aqui? Raiz quadrada, por exemplo, de 1,44. Vamos lá. O número sem a vírgula tem raiz inteira? Tem. Que é 12. Aqui é múltiplo desse aqui? 2 dividido por 2, 1. Então, 1,2. Se eu não identificar isso, igual lembra que eu coloquei lá? Vou colocar aqui, depois eu vou apagar. Lembra que eu coloquei 3,6? 3,6 vai atender a condição 1, mas não atende a condição 2. Você pega, por exemplo, 0,27 aqui, atende a condição 2, mas não atende a condição 1. Então, não é inteira. Então, para nós, não vai ser útil, pelo menos por enquanto. Legal? Pessoal, acho que o vídeo já pegou um tamanho bem bacana. Eu vou encerrar aqui. E lembra, ficou faltando aí a partezinha da comparação. É só você ir número a número. Onde você vê que identificar que é maior, você vai ser maior. Ou se você identificar que é menor, não tem muito segredo. É só você ir comparando número a número, casa decimal a casa decimal. Beleza? Então, é isso. A gente encerra a parte de números decimais exatos por aqui. A gente parte aí, então, na próxima aula, que eu vou fazer, que vai ser a aula 3. Perdão, vai ser... Vamos lá, vamos organizar. Aula 1, números... um apanhado. Aula 2, números inteiros. Aula 3, iniciamos os números racionais, com a parte 1, que foi frações. Aula 4 vai ser a parte 2 dos números racionais, que são os decimais exatos. Aí eu vou criar uma aula 5, que é a parte 3 dos números racionais, que é a dízima periódica. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Eu fui daqui. Valeu, tchau, tchau.